Boa tarde a todas e todos. Nós estamos começando mais uma prosa pertinente. E nesse momento a gente hoje a gente vai fazer uma conversa um pouco mais ampla em relação à política cultural aqui no estado da Paraíba. A gente já tem o nome dessa live é Prosa Pertinente, e a gente tem debatido temas que digam respeito à cultura e à conjuntura, né? Nós entendemos que é fundamental que a gente possa problematizar, né, todas as questões relacionadas à cultura, não só da política cultural, mas o próprio fazer, né? Como é que os trabalhadores, as trabalhadoras, né, têm conseguido sobreviver, como é que a gente pode criar novas formas de relacionamento, enfim, né? E é óbvio que a questão central que tem sido colocado para os trabalhadores e as trabalhadoras é a própria sobrevivência, né? A gente também tem problematizado, né, que a cultura tem sido fundamental nesse período de pandemia, para que as pessoas possam manter sua saúde mental, possam refletir a respeito do mundo, enfim. E nós temos aqui tentado dar a nossa contribuição, aqui na Casa de Cultura nós temos tentado dar a nossa contribuição, que é mesmo pensar, né, que caminhos são esses que nós vamos fazer nesse período de pandemia e pós-pandemia. A gente tem verificado que, de forma geral, né, os governos têm se omitido em relação aos trabalhadores e às trabalhadoras da cultura, né? Aqueles que têm garantido, né, parte da saúde mental, né, parte desse entretenimento, né, dessa possibilidade de vislumbrar, pensar essa pandemia de uma forma, esse momento que nós estamos vivendo, de uma forma mais saudável. Do ponto de vista nacional, a gente teve recentemente uma vitória importante, que foi a aprovação da Lei de Emergência à Cultura, né? Estamos esperando aí que ela seja sancionada pelo presidente, né? Já deve fazer mais ou menos 7 dias que isso ocorreu. Nós estamos esperando que o presidente não faça nenhum veto, né? Mas a possibilidade de que o veto possa ser derrubado é grande. Mas isso foi fruto de uma mobilização, uma grande mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura no Brasil, né? Até o feitio da lei também por aquelas pessoas que estão engajadas nesse cotidiano de construir, né, uma política cultural consistente e popular nesse país. Esse é um elemento, né? Agora, esse elemento é muito importante, porque dados de 2017, infelizmente, a cultura tem sofrido com a falta de dados, né? Os dados de 2017 dá conta, né, que a cultura ela responde a 4% do PIB. Né? Eu acho que deve ter algum tipo, particularmente, eu acho que deve ter algum tipo de informação não colocada aí também, né? A gente sabe que tem outros aspectos da cultura que talvez não incida, porque eu estou dizendo isso pelo seguinte, Edna, há alguns anos atrás eu acompanhava um pouco a discussão sobre o artesanato no Brasil. O artesanato dava quase 3% do PIB. A gente está desconsiderando, não considerando, né, esses aspectos dos fazeres, saberes aí, né, da população brasileira, né? Então, pensando nisso e pensando também na incidência, né, em outra política, que é a política do turismo, né, que tem aí um tripé importante, né, no turismo, que é eventos, o próprio mercado de produção de objetos, né, e a indústria hoteleira, né, e é óbvio que tem outras incidências ainda, a gente está falando do tripé principal, isso é muito mais, né? Ou seja, né, a cultura, né, esse setor, se a gente pensar,
ele tem uma importância fundamental para a economia brasileira, emprega muita, mas muita gente, né? E aqui na Paraíba, né, não tem sido diferente do resto do Brasil. Né? A gente aqui, a Paraíba, não só a Paraíba, mas o Nordeste, a indústria cultural, ela é muito importante, né? É muito importante mesmo. E também incide na vida de muita gente. Infelizmente, a gente também tem um problema, que é esse problema da invisibilidade, né, da área cultural. Né? As pessoas não conseguem ver a importância da cultura, os governos não conseguem enxergar isso, e aí a gente tem um problema enorme. Né? A Diná vai colocar aqui uma apresentação que ela fez recentemente, né, da incidência de quanto incide a economia de cultura aqui no Estado. Né? Não sei se eu não consegui ver toda a apresentação, de quantos trabalhadores e trabalhadoras estão envolvidas. Então, assim, a gente convidou hoje, entrando aqui para tentar objetivar, nós convidamos hoje a Diná Farias, que é uma produtora cultural com vasta experiência em Portugal, São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares do Brasil, na música, no teatro, livros, em publicações, enfim, né? E que tem também tido uma participação importantíssima no Fórum dos Fóruns de Cultura do Estado da Paraíba, que é onde, né, os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura têm se mobilizado para debater, né, a política cultural e as saídas, principalmente as saídas para esse momento. Né? Então, Diná, seja muito bem-vinda a esse bate-papo, a essa prosa aqui que a gente tenta trazer alguma luz, né, e compreender também essa conjuntura que nós estamos vivendo. Né? E, por favor, né, se eu errei em alguma coisa aí, você faça a correção, que não tem nenhum problema. Obrigada, Giva. Então, na verdade, agradecer muito pelo convite. Eu acho que a pandemia, né, infelizmente, nos pegou muito de surpresa, mas ela trouxe esta possibilidade de a gente usar mais este mundo virtual para debater as coisas. Eu acho que isso a gente tem que tirar como uma coisa positiva no meio disto tudo. Acho que as fronteiras começaram realmente a ficar menores, né? A gente fala mais facilmente com as pessoas, né? E eu acho que isso é importantíssimo. E falar sobre a cultura, eu acho que é assim, a gente precisa muito ter essa discussão, porque, claro, eu venho de um outro contexto. Eu moro no Brasil há 8 anos, mas eu nasci em Portugal, né? Já sou brasileira de naturalização também, mas eu venho de um outro contexto e de uma outra experiência, né? Então, já na década de 90, início dos anos 2000, se debatia muito na Europa, na União Europeia, o conceito da economia criativa, que era precisamente essa integração da economia da cultura com o segmento das novas tecnologias, né? Com a parte de moda, design gráfico, games, e também junto com o turismo e as comunicações, né? Porque realmente a cultura, ela é vastíssima, ela passa por áreas que vão desde a recuperação de pessoas que estão presas, por exemplo. Eu acho que a arte é fundamental para ajudar as pessoas numa reconversão, digamos assim, né? Até à formação de capital humano, né? E aí, quando eu vim morar aqui para João Pessoa, foi uma paixão à primeira vista, porque realmente eu acho que eu me apaixonei primeiro pela cultura que eu encontrei aqui, né? Porque São Paulo tem cultura, obviamente, é uma oferta cultural, mas essa coisa da raiz, eu não consigo explicar isso muito bem, né? Mas é uma coisa que se sente nas pessoas como um todo. São Paulo, a gente já fala de uma arte às vezes mais com um conceito mais estético. Aqui eu acho que ele é um conceito genuíno ainda nessa questão principalmente quando a gente vai para as culturas populares, é muito forte, né? Mas infelizmente, né, nestes anos que eu moro aqui e que me envolvi com o movimento cultural, a gente começou a levantar dados, porque a gente também precisa ter dados para poder perceber se a gente está muito bem ou está muito mal, né?
E na verdade a gente está nos extremos, a gente está no 8 e está no 80, né? A gente está no 80 quando a gente fala de mão de obra capacitada e com qualidade. A gente tem muitos profissionais e muitos artistas no nosso território, mas a gente fica no 8 quando a gente fala dessa dimensão de pensar a cultura como uma ferramenta económica mesmo, porque eu acho que é indiscutível a gente falar da cultura como dimensão simbólica. Acho que isso aí não há nem como discutir, toda a gente sabe da importância que ela tem, de como ela realmente nos tem salvado nesta quarentena, porque todo mundo está aí consumindo lives, assistindo Netflix, lendo livro, ouvindo música, e não só fora da quarentena, né? É uma indústria gigantesca. Só que a gente, quando chega nessa questão que é assim, para alavancar um setor, ele só é alavancado com política económica, não é? Política pública, ela não é alavancado. Não existe na história do mundo nenhuma saída económica que não tenha tido um apoio estatal, seja em qualquer país, até vamos falar de Microsoft e dessas grandonas aí, elas todas nascem de uma iniciativa do Estado norte-americano de incentivar as universidades e de criar polos de hubs de empresas, né, que facilitou isso. Então isso acontece. Eu acho que a gente precisa falar urgentemente sobre isso aqui. Acho que esse caminho, inclusive, a gente já teve mais distante. Esse estudo que você comentou, Giva, foi um estudo que, na verdade, saiu o ano passado. O ano passado, quando o atual governo tomou posse, o movimento cultural foi-se apresentar e, né, conversar com o novo secretário de Cultura do Estado. E daí, dessa reunião, o secretário, o Damião, achou pertinentes as nossas colocações e resolveu criar uma comissão mista para o desenvolvimento de projetos para a cultura no estado da Paraíba. Nós ficámos muito entusiasmados porque a gente achou, nossa, né, vamos fazer estudos e vamos realmente preparar aqui um plano de trabalho, vai ser muito massa e muito legal. E dessa comissão, a gente levou muitos dados, a Secult também trouxe os dados dela, né, e a gente fez este estudo, que eu vou resumir aqui, porque ele é um estudo de 43 páginas, né, ele fica muito longo para apresentar, mas eu fiz um resumão com ele menor. Aí também só para contextualizar, essa comissão acabou que não deu em nada, a gente apresentou o projeto ao secretário, ele não compreendeu o poder da dimensão que a gente estava apresentando, né? E até hoje a gente está nessa briga, entre aspas, de querer que o governo nos ouça um pouquinho mais, porque assim, é como um setor, qualquer outro setor, não é? Todo mundo faz as suas propostas e a gente tem as nossas, e a gente quer que sejam ouvidas e sejam debatidas, as coisas não podem vir de cima para baixo. Isso é um problema muito grave, porque principalmente na nossa área, que ela é gigantesca. Quando a gente vai para a cultura popular, então não pode existir uma norma, porque é gigantesco o espectro da cultura popular, né? Então eu vou partilhar aqui a minha tela para apresentar esse resumo que a gente fez. Esta apresentação, ela foi apresentada faz agora 15 dias, a gente fez uma live com 12 deputados estaduais da Assembleia Legislativa da Paraíba, né? E a gente apresentou este resumo lá e acho que sensibilizou bastante, inclusive, aos deputados, e foi muito interessante. Então, para andarmos, né, rapidamente, isto é um contexto e um cenário de como é que é a cadeia produtiva da cultura aqui no Estado. Então a gente já tem esse recorte de como é que é o setor, esse raio-x, né? A cultura representa 2,64% do PIB, são 200 mil empresas e instituições e arrecada 10,5 bilhões de impostos no país inteiro. Isto são dados do Brasil, né? A taxa de crescimento também aqui no Brasil é de 4,6% ao ano, é um índice maior até do que a taxa de crescimento mundial, e por incrível que pareça, a gente está entre os 10 setores que gera mais riqueza no país. Obviamente que a gente não está falando de riqueza líquida, a gente está falando aqui de riqueza relativa, não é?
mas a gente consegue superar a indústria têxtil, a farmacêutica e a dos eletroeletrónicos, inclusive, isto são dados da FGV, também fez esse estudo em São Paulo, inclusive em São Paulo, que é um estado super industrializado, a cultura gera mais riqueza do que gera as farmácias e as fábricas de eletroeletrónicos. Essa FGV também, a Fundação Getúlio Vargas, em 2018 também fez um estudo ampliado em todo o país e eles concluíram que por cada R$1 que era investido na cultura, era R$1,59 retornavam para a sociedade em valor líquido. Este estudo ele é muito interessante e pertinente, porquê? Porque ele põe de fora as atividades satélite, ou seja, por exemplo, a FGV não contou com o impacto, por exemplo, na rede hoteleira, né? Por exemplo, um evento que nem o Carnaval, eles não computaram o impacto que isso tem nos hotéis, eles não contaram o impacto na alimentação, eles não contaram o impacto nos transportes, porque as pessoas precisam de se deslocar, gasolina, Uber, táxi, o que for, né? E eles não contaram também com o impacto na comunicação, porque sempre tem investimento em propaganda, né? Então, repare, só na cadeia da cultura mesmo, então a gente está falando desde o músico que está em cima do palco, até ao roadie, até ao técnico de som, produção e etc. Por cada R$1 que entra na cultura, isso se transforma em R$1,59, ou seja, 10 milhões de investimento dão 15 milhões e 900 mil reais de impacto na economia. Isto são dados do PIB brasileiro, tá? Bom, mas e aqui na Paraíba? Isto agora vai um pouco no sentido que a gente estava falando, que você estava comentando, né? Do número de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Nós somos o terceiro estado do Nordeste e o sétimo do Brasil que tem mais pessoas ocupadas na economia criativa. 8,51%. Isso dá em torno de 330 mil trabalhadores que atuam na área da economia criativa. Porém, a gente é o Estado, é o 24º no que toca a rendimentos, ou seja, temos muita gente trabalhando, porém a gente tem salários baixos. O que é que isso significa? Que existe um espaço muito grande para o crescimento, ou seja, a gente pode aumentar o rendimento dessas pessoas para um patamar mais de acordo com o PIB do Estado, né? E outra coisa que nós identificamos é que o Estado da Paraíba não consegue sequer reter verbas da Lei de Incentivo à Cultura, que é a famosa Lei Rouanet. Então, por exemplo, no Nordeste, a gente é a sexta maior economia do Nordeste, né? Porém, no que toca a conseguir fixar recursos da Rouanet aqui no Estado, a gente perde claramente 10 para a oitava posição. E se a gente se comparar, por exemplo, com o Rio Grande do Norte, que eu acho que é um Estado muito próximo de nós, não só geograficamente, mas também na economia, né? São Estados semelhantes, reparem, a diferença é de praticamente R$8. O Rio Grande do Norte consegue captar mais R$8 por cada habitante do que consegue a Paraíba. E isto é um dinheiro que não sai dos cofres do Estado. A gente tem empresas na Paraíba que botam dinheiro em projetos em Minas Gerais, em São Paulo, no Ceará. Então, isto é um problema que a gente tem, que a gente precisa inverter. Esse dinheiro tem que ficar no Estado. Se ele foi faturado no Estado, ele tem que ficar no Estado, né? Então, para isso, a gente precisa desenvolver mecanismos para permitir que isso aconteça. Uma matéria que nos deixou muito abalados no ano passado foi esta. Foi um estudo da Folha de São Paulo, é um estudo da FGV, na verdade, a Folha só publicou, né? Em que eles foram analisar as rúbricas dos orçamentos estaduais de todo o Brasil. É um estudo de 2018, mas só saiu a publicação em 2019. E a Paraíba é o último estado do Brasil a investir em cultura. Ou seja, o estado da Paraíba investe R$3,20 por cada habitante. E se a gente for comparar, por exemplo, a gente perde para Alagoas, a gente perde para o Rio Grande do Norte, a gente perde para todos. Então a proporção aí por exemplo, em relação ao Rio Grande do Norte, é praticamente metade que o estado da Paraíba investe. Não vamos nem comparar com Pernambuco, Ceará, que são duas potências, ou a Bahia, né?
mas é muito gritante a gente perder desta forma e ser o último Estado da União a ter um investimento direto na cultura. E aí a gente sabe que uma das ferramentas que o Estado da Paraíba tem é o famoso FIC, né? o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos. Ele é famoso porque, né, ele não é executado já há muito tempo. A última vez que foi executado, inclusive, teve um problema que os projetos, a grande maioria, não receberam os recursos todos, então há um calote no FIC, né, em relação aos proponentes dos projetos. E o que é que este quadro aqui vem demonstrar? Desde que o FIC foi criado em 2004 até ao ano 2019, a lei prevê que o FIC tem que ter uma dotação orçamental, ou seja, todo o ano o Estado tem que botar no Fundo de Incentivo à Cultura um mínimo de 0,25% e um máximo de 0,50% do que é a arrecadação geral do Estado. Então, o Estado, por exemplo, em 2019, arrecadou Ou seja, 6... só para, eu acho que isso aí é importante, isso que você está falando, né? Isso eu acho que é algo central, assim, uma das centralidades desse debate, né? Porque se está em lei, isso é um orçamento impositivo, né? Não é... Exatamente. E o fundo, por outro lado, né? Eu não sei se você conhece, mas provavelmente no fórum vocês estão discutindo isso. Mas o fundo é sempre um fundo especial, né? Tá na categoria fundo, é fundo especial. Então, se você não gasta o dinheiro do fundo ele não volta para o orçamento exatamente pela característica do fundo. Ou seja, se você não gasta, ele é acumulativo, né? O Estado vai aplicar, né? Vai fazer todos os procedimentos legais. Mas esse dinheiro, né, ele deve ser gasto ou deve estar no fundo, caso não tenha sido gasto. É diferente a natureza jurídica, né? Não volta porque, por exemplo, só para exemplificar, para que as pessoas possam entender, né? Todo ano a gente faz uma peça orçamentária baseada no plano plurianual. Plano plurianual, ele organiza 4 anos da administração, né? Ele começa no primeiro ano de toda a administração, né? Um ano depois de toda a administração, certo? Depois você faz a lei orçamentária anual no começo do ano, que é o que você vai gastar naquele ano. E no final do ano você faz a lei de diretrizes. Não, a lei de diretrizes no começo do ano e a lei orçamentária no final do ano. A lei de diretrizes fala onde que você vai gastar. A lei orçamentária diz, né, quanto que você vai gastar em cada uma daquelas letras, né? É assim que se diz no jargão técnico, né? O fundo e esse dinheiro, se ele não for gasto da lei orçamentária, ele volta todo para o bojo do orçamento para que possa ser planejado no ano seguinte. No caso dos fundos especiais, esse dinheiro ele não volta para o bojo do orçamento para ser planejado de novo. Ele continua no fundo, né? É óbvio que continuar de forma virtual, né? Mas continua no fundo. E aí, pelo que essa eu não conhecia, por isso que eu estou comentando, né? Você tem anualmente que, independente de gastar ou não, o Estado tem que colocar uma determinada quantia, que é um valor, né, móvel, né? Eu imagino que seja dependendo da arrecadação, né? Como era até recentemente o aumento do salário mínimo, né? Dependia do aumento do PIB, né? É isso que eu estou entendendo. Se eu tiver errado, me corrija, é que eu acho que é importante as pessoas serem esclarecidas. Não, você explicou bem, é isso mesmo. Assim, só que tem um problema jurídico aqui que o governo meio que se esconde atrás desse problema jurídico para não empenhar, né? Empenhar é botar o dinheiro e fazer executar a verba. Porque como ele é um fundo orçamentário, ele está previsto no orçamento, está na LOA, como se explicou muito bem, ele está lá, né? Então, por exemplo, em 2020, ele está orçado em 3,5 milhões, certo? Só que como o Estado não faz este aporte
Ou seja, não existe uma conta bancária deste fundo, digamos assim. Se ele tivesse uma conta bancária, aí ele seria um fundo financeiro, e se ele tivesse também uma fonte de arrecadação própria, sei lá, uma taxa, como é o fundo da Ancine, por exemplo, né? O fundo setorial do audiovisual, ele tem uma taxa que é a Codecine, que é paga por cinemas e etc. E essa taxa vai para o fundo do audiovisual e por isso é que ele é executado todo o ano. Se bem que agora, né, infelizmente, também está esvaziado. Mas todas as gestões ficam-se escondendo atrás dessa coisa que é que não pode haver, como ele não tem fonte de arrecadação própria, ele não necessita ser executado. Mas essa fonte de arrecadação tem que ser o próprio Orçamento de Estado. E a lei é clara, que é 0,25% ou até 0,5%, né? É do Estado, né? Agora, óbvio que o Estado pode criar em lei, né, outras fontes de arrecadação. Não tem problema, Claro. isso não tem problema. Multa, né, alguma outra. Agora, o que eu não entendi é por que não tem não tem a conta própria. É porque tem que ter uma fonte de arrecadação própria para fazer girar. Por exemplo, a lei do FIC ele permite. Ele tem uma das coisas que ele diz que é viável, que os recursos, acho que até 1%, se eu não estou em erro, dos recursos da LOTEP, né, que é a Loteria da Paraíba, podem ir para o fundo. Só que a LOTEP não faz o repasse. Como, por exemplo, ao Fundo Nacional de Cultura também. O dinheiro das loterias, 1%, também teriam que ir para o Fundo Nacional de Cultura, certo? Só que o governo não faz a transferência. E não fazendo a transferência, ele não é executado. Porque é um campo só, é uma planilha. Ele não é uma conta bancária, ele não é uma coisa... É isso que a gente precisa lutar para que ele se torne um fundo financeiro. Que aí ele vai ter juros, vai ter tudo, não é o normal. Vai ter uma vida econômica, vai ter uma vida econômica, mas pelo que eu sei, eu esqueci o nome técnico, né? Mas pelo que eu sei do fundo, né, dos fundos especiais, né, ele indica, né, que você pode ter outras fontes, enfim, mas você tem que ter, né, inclusive a gestão do fundo tem que estar claro, né, porque tem um responsável pelo fundo. Eu agora esqueci o nome técnico, mas né, a conta bancária ela tem que existir. Eu estou tentando entender aí a justificativa jurídica. Então, não tem justificativa. Não tem justificativa. Tanto que a gente do Fórum dos Fóruns está já preparando... tem que denunciar ao Ministério Público o fato da gente estar com uma lei que é inoperante. Para que é que então temos uma lei que não funciona? Não é? Então mais vale jogar fora, porque para que vira lixo jurídico, digamos assim, não é? Se não é executado, tira a lei, não é? Não vale a pena termos. Mas então, o tamanho do buraco é muito grande, não é? Porque se o Estado tivesse feito o mínimo dos mínimos, que era aportar os tais 0,25%, desde que o fundo foi criado até hoje não, até o final de 2019, o Estado teria colocado quase 139 milhões. Mas, na realidade, o Estado colocou 20. E não é nem 20, porque este edital aqui de 2014, estes 7 milhões, 3 milhões e meio eram do Governo do Estado, da Paraíba, e os outros 3 milhões e meio viriam através do convênio com a Funarte. Foi essa história aí que deu problema com a Funarte não repassou o dinheiro. Então, na verdade, não é nem 20 milhões, é 17 milhões que o Estado usou e depositou e fez executar. E aí a gente tem é um déficit muito grande. A gente tem um déficit de praticamente 110 milhões de reais de dívida. Eu considero uma dívida histórica, né, ética, do Estado para com o setor da cultura. E aí o que é que a gente tem? A gente tem um esvaziamento total da capacidade produtiva, porque assim, não dá para trabalhar exclusivamente cultura, as pessoas precisam procurar outros empregos para conseguir pagar as suas contas, ou então os artistas simplesmente saem do Estado. A gente tem
vários artistas que saíram do Estado porque não conseguem pagar as suas contas vivendo aqui. E isso é um absurdo, a gente está exportando mão de obra criativa dessa maneira, né? Porque não fica com nenhum retorno aqui. E se a gente for pensar, né, na implicação, né, nessa síntese aí, né, do setor do turismo, por exemplo, afeta muito o turismo. Ou seja, você poderia ter uma série de eventos, né, um calendário muito mais robusto, muito mais consistente, né, ao longo do ano aqui, capaz de mobilizar os turistas permanentemente, né, tem um fortalecimento da indústria do turismo, da indústria, implicados, obviamente, né, e você acaba não tendo, né, os dados que você levanta, eu tinha a impressão, né, eu procurei muitos dados a respeito do setor aqui. Eu não encontrei, né? Eu fiquei, quando você fez a apresentação, é, na live, que agora não lembro qual foi, acho que foi dos parlamentares, eu entrei depois, mas eu fiquei querendo, né, saber desses dados, porque eu procurei muita coisa e não tinha, procurei em muitos lugares e não tinha essas informações. Agora, pensar numa indústria que garante, mesmo que seja de forma precária, né, 330 mil pessoas com algum tipo de renda, isso é absolutamente significativo, né? Se você Sim. pensa a população, se você pensa, né, o impacto econômico, enfim, no impacto indireto, né? Porque também você fala desse dado aí da FGV, eu também vejo um monte de problema nesse dado, né? Se Uhum. você não mede o impacto, você não tem, você é subdimensionado essa pesquisa da FGV, né? Bem subdimensionado, né? Como é que você vai pensar o carnaval Então, sem você pensar o impacto em cadeia, né? mas isso existe, esse outro número saiu acho que em 2017, agora não vou lembrar se é 16 ou é 17, saiu um estudo da Unesco, que a Unesco tem, né, é o braço cultural da ONU. Sim, A Unesco fez um estudo global e aí fica complicado porque as realidades dos países elas são muito dispares, né? Mas eles têm um dado que diz que por cada um dólar investido em cultura, o impacto disso é 4 dólares. Aí já falando de tudo, de todos os setores, comunicação, turismo, alimentação, transportes. Então, esse é o poder que a Unesco diz que globalmente a cultura tem. Então, não é à toa que. Bom, vou dar um exemplo, não é à toa. Por exemplo, eu sou portuguesa. Portugal saiu da crise graças cultura, ao ao turismo que turismo. assentou em cima da cultura, né? Sim, claro. Não, é isso que eu estava pensando. Você estava falando aqui agora e eu fiquei pensando a respeito disso, né? Que se a gente pega a Paraíba em relação aos estados do Nordeste, né? Nesse último ano, nesse ano agora, a Paraíba teve uma grande visibilidade, né? E as pessoas que vêm cada vez mais para a Paraíba, né? Percebe que do ponto de vista turístico, né, é um estado que tem um potencial enorme, né? Todas as praias muito bonitas, tem vários roteiros que podem ser feitos, né, da cachaça, do sertão. Aí tem muitos roteiros que podem ser feitos, né, fortalecido, né, vários segmentos da cultura, né, que infelizmente, né, ainda não está fortalecido suficientemente. Por exemplo, a gente vai pensar na poesia do cordel. O cordel nasce aqui Uhum. e aí a gente vê que outros estados têm mais impacto, têm mais força, né, do que aqui, né? Então seria necessário, né, um fortalecimento, enfim. Pensando, né, eu fico pensando muito nisso, né? As pessoas, como a gente está muito próximo de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, as pessoas vêm aqui para Paraíba durante o dia e à noite vão É isso para mesmo. Recife, para Olinda, para Natal, porque a gente não consegue fazer um ofertamento, né, de atividade cultural, né, diversa, né?
A gente tem a praia, mas a gente precisa, por exemplo, quando as pessoas vão para algum visitar algum estado, as pessoas querem vivenciar a vida daquele estado, querem saber como é que aquele povo ele se organiza, como é que eles festejam, né? Essas coisas são muito importantes, né? Então, a potencialização disso é enorme, né? Impactaria no setor hoteleiro, no setor de alimentos e, no geral, né? Acho que teria um fortalecimento muito maior do que hoje, né, tem, né? Ou seja, na verdade, isso do ponto de vista da gestão, o Estado, né, o poder de arrecadação do Estado aumentaria muito, né? Então, é isso que eu não consigo entender, Diva. É isso que eu não consigo compreender como é que não há essa visão, porque assim, a matemática, eu não sou economista, né? Mas a minha vida inteira é com orçamentos e com planilhas e com gestão de projeto, então eu sei quando é que o projeto pode ou não dar resultados, como é óbvio. Como é que o Estado não enxerga a capacidade? Porque assim, a gente já tem a mão de obra, a gente não tem que inventar a roda, a gente já tem essa mão de obra aqui. A gente já tem as expressões populares, a expressão cultural, todo o círculo artístico está aqui. E aí, o turista que vem para passar uns dias em João Pessoa, ele fica ali na orla do Cabo Branco, ou Tambaú, Manaíra, não é? A orla onde ficam todos os turistas, e ele não sai dali, ele não vai, o turista não sabe o que é que está rolando. Fala agora até a nível de cidade de João Pessoa. Sim. A gente tem uma vida cultural nos bancários, mas o turista nem sonha o que é que acontece nos bancários. Tem vida cultural no Bessa, tem coisas acontecendo noutros bairros. Ele às vezes não vai nem no centro. A gente tem um património histórico maravilhoso. Exato. Tem um dinamismo, né, que as pessoas não acabam. E aí tem uma questão, Dina, que eu tenho percebido, né, estando aqui, né, não faz muito tempo, mas eu tenho percebido que os espaços abrem e fecham exatamente porque, né, isso não é fortalecido, não está incorporado numa agenda, né, que possa fazer com que pessoas circulem. E pior ainda, Dina, eu vi agora recentemente uma pesquisa que com a pandemia, não em relação aqui a Paraíba, mas em relação ao Brasil, o número de bares, né, e restaurantes que vão fechar está em torno de 30%. Eu acho que é mais. As informações que eu tenho dos espaços que estão fechando, por exemplo, aqui em João Pessoa, é muito grande. As pessoas não vão mais conseguir abrir, né? É muito grande, né? Ou seja, isso impacta diretamente, né? Também está implicado, né? Os espaços de bares, restaurantes, às vezes, né? São muito importantes para os trabalhadores, né, da cultura, né? Sim, são essenciais. Vai impactar. Mas pode continuar, Dina, desculpa. Não, mas é porque o problema que eu olho esta pandemia, porque assim, a gente já vinha numa situação de muita precariedade. Mas enfim, mal ou bem, com um chapéu aqui, um show ali, as pessoas iam conseguindo sobreviver. Apesar de eu achar que sobreviver não é digno, a gente tem que viver, né? Pelo menos é a minha opinião. Agora, com esta pandemia, sim, as pessoas estão passando fome. E eu não consigo entender não ter uma visão de pensar, ok, a gente tem essa possibilidade, vamos ajudar essas pessoas a saírem da crise com dignidade e já saírem com planos e com estratégias para enfrentarem o que vem aí e vamos apostar nisto. Porque, repare, o Estado dá benefício fiscal para uma uma indústria de cimento se fixar aqui. Foi um benefício fiscal, assim, não sei nem quantos milhões, mas foi muito dinheiro. Os caras vêm, têm que instalar, tem um impacto ambiental do tamanho do mundo. Não fica... A mão de obra é uma mão de obra muito pouco qualificada, inclusive também, então gera uma pobreza muito constante, porque são salários muito baixos, não é? Enquanto que na cultura, se investir
numa trupe de teatro, por exemplo, eles podem circular pelo Brasil, fazer cachês, né? Fazer as suas plateias, a sua venda de ingressos pelo país e regressar para cá e gastar esse dinheiro aqui, né? É meio que pegar fora para trazer o dinheiro para gastar aqui, né? E eu não vejo esse tipo de iniciativa, é assim, é um prejuízo que a gente está tendo para a economia como um todo, porque é menos dinheiro nas lojas, nos supermercados, nos serviços como um todo, porque se as pessoas tiverem uma renda mais alta, elas vão gastar mais. Isto é um princípio básico do capitalismo, que só o capitalismo louco é que acha que baixar salários é que vai resolver, porque não vai resolver nada. O capitalismo tem, teoricamente, a pessoa tem que ter dinheiro para gastar, senão ele se mata, né? Se suicida, digamos assim. Que foi a política que foi feita para sair da crise em Portugal. O aumento do salário mínimo nacional aumentou 50 euros. E se transformando para reais, há quase 300 reais. Aí as pessoas ficaram com dinheiro na mão, começaram a consumir mais e a crise, e investimento no turismo, e na cultura, enfim. Eu acho que a gente tem um grave problema de visão, mas é o que temos e a gente está tentando ter esta componente didática de explicar um pouquinho até chegar na pessoa certa, porque a gente tem falado, eu acho que a gente já falou com uns 4 secretários, já falou com a cultura, que não deu em nada, já falou com finanças, né? Aliás, fazenda, que agora mudou o nome. Fazenda, turismo, e falou com mais algum. Planejamento. E nenhuma secretaria entendeu sequer esta dinâmica, né? Infelizmente. Mas enfim, vamos lá. Aí, como é que seria, né? Se realmente a Paraíba resolvesse cumprir aquilo que ela já tem previsto, né, na legislação, e se ela resolver acrescentar algumas coisas mais. Isto porquê? Porque a gente desenhou um plano que seria termos um fomento e um financiamento à cultura assente em 5 pilares, né? Então, o pilar do Augusto dos Anjos, do FIC, que já existe, o pilar do incentivo fiscal, que já existe também, isso já está aprovado pela Secretaria de Fazenda, o empreender, que também existe, e aí seria criado o match funding e aqui a gente propôs ao Governo do Estado, à Secult, a criação de um clube de investidores, digamos assim. Seria convidar os dirigentes das grandes empresas aqui e tentar atrair essas granas aí do incentivo fiscal federal, através da Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, enfim. E aí a gente pega, né, aqui o Governo da Paraíba, o que é que teria que investir para tudo isto, né, resolver. Então, isto são dados ainda de 2019, tá? Lembrando que este ano o FIC é 3 milhões e meio, que está previsto, né? Mas ano passado era 3 milhões. Então, o Estado teria que botar 3 milhões no FIC, 2 milhões e 600 no incentivo fiscal. No empreender, ele teria que, inclusive, melhorar o empreender cultural, porque eu acho que ele não funciona muito bem, mas, enfim, o empreender é daquelas coisas que o Estado investe, mas reembolsa com juros, inclusive, então não tem nenhum custo, né? O match funding seria uma espécie de, digamos assim, eu tenho um projeto e eu consigo captar, sei lá, 20 mil reais através de um crowdfunding, né? O governo botaria, por cada R$1 que eu tivesse conseguido captar, o governo botaria R$2. Seria uma forma mista, digamos assim, entre a sociedade civil e o governo. E aí temos o incentivo fiscal federal, que o Estado não ia pôr a mão no bolso, né? E que a gente tem uma previsão de captação possível anual em torno dos 20 milhões de reais. Só lembrar que em 2019, se eu não estou em erro, a captação de Rouanet, na Paraíba, ficou em torno de 1.500.000, se eu não estou em erro. Então a gente tem um potencial de crescimento aqui muito grande. E aí então, aqui o Governo da Paraíba teria que botar 6.400.000 e através de convénios ou com investidores, né? Por exemplo, durante anos a gente perdeu dinheiro federal, por exemplo. Existe uma lei da Ancine que por cada R$1
que o Estado coloque, o Estado ou o município. Aqui o João Pessoa, enfim, todos os municípios também têm muitas culpas de não ter mais a cultura mais agilizada, né? Por cada R$ 1 que o ente federado colocasse, a ANSIM botava R$ 5. Então, se o governo da Paraíba botar 1 milhão, né, aqui a gente está falando até num valor super baixo, que seria o governo da Paraíba pôr R$ 300 mil e a ANSIM botaria 1,5 milhão. Quer dizer, é assim, uma disparidade de valores muito grande, né? Aí o incentivo fiscal, seria, por exemplo, eu tenho um projeto que é comercial, então eu não vou disputar o Augusto dos Anjos, porque o meu projeto ele é comercial, sei lá, eu quero fazer um festival de música que tem um caráter que eu não devo competir com projetos, sei lá, de mestres e mestras, né? Sei lá, eu tenho um Rock in Rio para fazer aqui na Paraíba. Não vou nem falar de Rock in Rio, porque acho que esse já é para o empreender, né? Mas um festival, digamos assim. Eu posso captar recursos através de uma empresa. Aí o Estado dá um incentivo fiscal de 80% à empresa. Então, a empresa, se me dá R$ 100 mil, o Estado isenta a empresa de pagar R$ 80 mil de ICMS e os outros 20 mil saem do caixa da empresa. Enfim, este é o panorama. E aí, se a gente calcular, né, somando tudo isto, e calcular por aquele tal R$ 1,59, que, como a gente já viu, é muito baixo para a verdadeira dimensão, a gente está falando que com 6,4 milhões o Governo do Estado conseguiria impactar em torno de 48 milhões. Então, assim, é uma diferença muito grande, é muito pouco investimento. Se me dissessem assim, olha, Dina, bota aqui no banco R$ 6, que no fim, daqui a um ano eu te dou 48, acho que é um investimento que super vale a pena, né? Digo eu, né? Mas, enfim. E aí, então, seria bem este cálculo, né? Basicamente, a gente chegou a estas contas, que é o Estado investe 6,4 milhões, isso dá 48 mil salários mínimos nacionais, ou seja, o Estado iria investir R$ 11,97 por cada habitante, né? E uma arrecadação ficaria em torno de 16 milhões. Isto aqui já considerando os tributos todos, né? Os federais, estaduais e municipais, que é uma média do Brasil, que a carga fiscal é em torno de 33,5%, tá? E o que é que isso significa? Este índice aqui da alavancagem económica é assim, por cada R$ 1 que o governo investisse, ele iria gerar R$ 7,49 na economia. Ou seja, né, é tal história, vale muito a pena este investimento, né? E agora a gente atualizou, né, esses dados, porque o que é que acontece? Como você bem falou, Giva, a gente vai ter essa possível sanção aí, essa promulgação, não sabemos ainda como é que o Presidente da República como é que vai estar o humor dele, perdão, nos próximos dias, né? Mas a gente tem uma possibilidade grande de vir esse repasse do Fundo Nacional de Cultura aqui para a Paraíba. Então a gente sabe já que são em torno de 36 milhões de reais que vão entrar nos cofres do Estado e nos municípios são 32 milhões. Isso dá R$ 16,92 que vem por cada habitante, né, que vem diretamente de Brasília para o nosso Estado, no geral, municípios e Estado, né, contagem geral, e isso dá 65 mil salários mínimos. Se a gente multiplicar isso pelo 1,59, o impacto económico é de 108 milhões. Então também não é pouca coisa, não. E porquê é que a gente está falando da Lei Aldir Blanc e pressionando, inclusive, o governo no sentido de estruturar esse investimento? Porque nunca na história do Brasil, né, houve um investimento tão grande assim, 3 bi de repente são injetados no setor da cultura. Acho que a cultura nunca teve uma injeção de capital desse tamanho, né? Na Paraíba, muito menos. Então, é daquelas situações que, se não for muito bem feito, é a mesma coisa que um caminhão-pipa abrir a torneira ali em pleno Cariri e deixar correr solto, porque a água vai desaparecer e não vai render nada, né? Então, o que é que a gente tem que fazer, né? A gente tem que exigir. A gente tem que exigir do Estado
da Paraíba que use o recurso que já está no seu orçamento estadual, porque o Estado não pode fazer o papel de bonzinho às custas do governo federal também, né? Isso é uma injustiça e enganar as pessoas. E a gente precisa garantir que o Estado vai executar este dinheiro de forma adequada. Ou seja, adequada em que sentido? Explicando. Este dinheiro ele vem condicionado. Pelo menos 20% tem que ser dado, atribuído à classe artística e à cadeia produtiva através de edital. Tá? É o mínimo. Então, por cada 1 milhão, 200 mil reais têm que ser feitos editais. O restante é aquela forma de auxílio. Então, é o auxílio para pessoas físicas e o auxílio para os pontos de cultura, né? Só que o que é que nós entendemos que tem que acontecer? Ainda assim, para editais vai muito dinheiro mesmo. De 68 milhões, 20% de 68 milhões é dinheiro que a gente não tem isso há 10 anos na Paraíba, né? E esse dinheiro ele tem que ser aplicado de forma estratégica. Porquê? Repare, não vai fazer sentido agora todos os músicos saem para gravar os seus CDs e pronto, cada um faz o seu projetinho. Vou fazer uma CD, beleza, vou montar uma peça de teatro, legal, vou fazer outra coisa qualquer, vou fazer um meu filme. A gente precisa capacitar a nossa mão de obra, a gente precisa preparar as pessoas para terem saber montar um plano de negócios, porque não é só gravar o CD. O CD vai ficar lá parado dentro de caixas se não tiver uma forma de pensar como é que vai escoar esse material, né? Como é que vai montar uma turnê para, sei lá, dar show pelo Brasil inteiro, pela América Latina, pelo mundo, né? O mundo hoje está aí, tem que sair. Quando terminar esta pandemia, a gente tem que sair. Então, o que eu acho que o Estado tem que dizer é quais são os eixos prioritários para a aplicação desse dinheiro. E eu não vejo outro. Acho que a gente tem que ter uma luta muito forte. Mas você, Dinaro, que eu entendo, né? Eu fiz esse curso aí essa semana, né? Da lei de auxílio, né? Uma das grandes preocupações, agora é óbvio, né? Eu também tenho uma compreensão, né? É o máximo de democratização desses recursos, né? Amplamente, né? Inclusive, uma das questões, né, que o Célio Turino, que é um dos mentores da lei, fala, é que é importante fazer a busca ativa, né, para esses trabalhadores da cultura. E tem uma questão aí, né, que é clara também na lei, é que esse dinheiro ele não pode ir para nenhuma política pública. Ele tem que ser para, né, fortalecer, auxiliar os artistas, fortalecer espaços, né? Com uma diversidade enorme, inclusive, né? O Célio, ele faz um desenho lá muito amplo, inclusive, né? Mas, a parte disso, né, tem a verticalização da lei, né? A lei estadual e a lei municipal, ela deve respeitar aquilo que está na lei federal. Sim. Ou seja, a lei estadual e municipal pode acrescentar, mas não retirar. Então, mas eu me refiro nessa questão dos editais somente, né? Certo. Aí a gente consegue fazer um recorte e dizer, não, então a gente vai ter um peso maior nos editais para a parte de formação, por exemplo. Formação, como elaborar o seu plano de negócios, como... eu aqui falo de coisas mesmo que a gente precisa aprender a fazer isso, né? A gente precisa aprender como é que faz como é que eu vendo um show para um festival internacional. Isso, a gente precisa capacitar, porque é isso que a gente precisa criar, esse ambiente económico para que as pessoas possam caminhar pelos seus próprios pés também, né? A gente não pode ficar a vida toda esperando que o Estado nos venha socorrer, porque infelizmente a gente já sabe que isso não vai acontecer, né? Então a gente tem que se capacitar. É nesse sentido aí, eu sei que não é para política pública, mas a gente consegue direcionar essa parte dos editais nesse sentido, entendeu? Mais de... eu acho que aí seria pertinente para a gente
sei lá, tem mestres e mestres, tem pessoas que não sabem nem como gerir redes sociais. Acho que tem que fazer essa formação desde um grau muito simples, como elaborar um projeto. A gente tem que fazer uma capacitação do nosso setor, porque é um setor que está carente há muito tempo dessas coisas, não é? E as pessoas recebendo um auxílio, elas vão poder, né, talvez dar um respiro. Tudo bem que o auxílio não é muita coisa, os R$ 600 não é nada, né? Uhum. Mas se a pessoa for contemplada num edital e puder fazer várias aulas sobre como elaborar projetos, como preparar a minha carreira para uma turnê no exterior, sei lá, né? É infindável. A nossa, é tão legal na área que a gente trabalha que não tem fim as ideias para isso, né? Mas se a gente conseguir direcionar nisso, a gente vai deixar as pessoas mais preparadas para quando terminar, né? E tem Uhum. outra coisa que me preocupa nesta lei, que é se os municípios não executarem em 2 meses, o dinheiro é recolhido para o fundo. No caso do município, se não tiver fundo municipal, o dinheiro é recolhido para o fundo estadual. E aí a gente perde essa questão da interiorização, porque a gente tem muitos fundos municipais, tem um João Pessoa, eu não sei, eu acho que Campina Grande tem, Cajazeiras tem, mas são 200 municípios que não têm um fundo municipal. E aí, se o município não conseguir executar, esse dinheiro volta para o Estado. E aí a gente já sabe que o Estado é inoperante. O Estado vai fazer o quê com esse dinheiro? Porque a lei nacional ela também não diz em quanto tempo esse dinheiro tem que ser executado. Diz, olha, retorna para o fundo, certo? A E a gente gente tem corre um, o risco dos caras, durante 10 anos, ficarem mastigando esse dinheiro. a gente tem Né? um problema aqui, né, muito grande, né? A gente depois está definido como uma federação, né? Reconhece o município como ente, estado, né? Isso é algo muito importante, mas os mecanismos para que a municipalização acontecesse, eles são muito eles são muito frágeis, né? São difíceis, né? São poucos os instrumentos que foram criados para isso. É óbvio que a gente tem que ter um equilíbrio na distribuição de recursos, mas questões como essa que você coloca são fundamentais, né, para um processo de municipalização da gestão. Né? Isso a Constituição de 88 garantiu. Mas a Sim. municipalização ela vem com outro processo, né, que é o da gestão local. E a gestão local pressupõe a participação popular. Né? Olha, muitos aspectos da Constituição brasileira, Diná, é muito bonito, muito Poético, né? muita coisa tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa interessante, né? Você vê o número de municípios, você falando aí, dá um nó, né? Porque diversos mestres e mestras, né? Diversas pessoas que estão fazendo. Eu tenho uma pessoa que conversa comigo, agora eu não me recordo de onde que ela é. Ela tem um museu de Zé Ramalho, né? E ela cuida do museu Sim, sozinho, sabe? Maurílio. É uma dificuldade para gerir aquele museu, não tem muito apoio, vez ou outra, né? O Zé Ramalho dá algum tipo de apoio, né? Mas a gente entende, né? Que é algo importante para a cultura paraibana, né? O Estado deveria ter um papel. E aí eu fico imaginando ele nesse processo todo, porque né, ele depende dessa circulação de pessoas, né, de interessados que vão. Então as pessoas não vão ter dinheiro. Como é que ele está sustentando? Como é que ele está mantendo o museu, né? Essas coisas são terríveis, né? E E ele ele é está um exemplo. fazendo política pública, né? Manter o É, museu aberto é política é pública, uma eu política, acho. Né? é uma política pública. A gente pode pensar num monte de outras situações, né? Por exemplo, a gente está com essa experiência, tem discutido bastante, né? A importância, tem tentado discutir, né? A que serve a Casa de Cultura, né? E a gente tenta fazer uma coisa que é manter a partir, né?
das nossas próprias forças, né? Mas tem alguns espaços que estão se reivindicando enquanto casa de cultura, e tem alguns que já não estão conseguindo mais, já fecharam. Né? A gente está tentando construir uma rede, né? Que também vai sofrer, tá sofrendo porque, né, é isso, né? São esforços próprios, né? Que precisa ser também uma hora, né? Vai ter que ter um debate. É óbvio que tudo isso seria muito mais fácil, né, dentro de uma compreensão de política cultural, né, e é tudo mais difícil exatamente por conta dessas questões que você levanta, né, qualquer estado, qualquer gestor público, né, quando vai fazer a sua gestão, precisa, né, fazer um planejamento e compreender quais são as potencialidades, né, o que deve estimular mais, né? Ter esses dados, por exemplo, de quantos trabalhadores direto e trabalhadoras direto e indiretamente, né, são Isso. abarcados, né? Como é que pode ser potencial? Qual é o potencial disso, né? Porque Então, não mas adianta. não tem esses dados. A gente não tem esses dados aqui. A Secretaria de Pois é. Cultura não sabe. Eles perguntam a nós, o líder da oposição na Câmara, o deputado Ricardo Barbosa, no tempo perguntou quantos são os trabalhadores da cultura na Paraíba. Eu disse, quem tem que saber é o Estado, não sou eu. Né? Não, mas me deu um cálculo. Eu disse, eu não consigo lhe dar um cálculo, não sei, eu não consigo realmente saber. A gente tem estatísticas, mas a gente não tem uma realidade. Isso tem que ser mapeado. É importantíssimo ser feito um estudo do setor. Sim, Isso é um custo claro. muito residual, inclusive. Claro, claro, claro. Não tem facilidade nessa caminhada, né? Mas que é evidente, né? Todas as pessoas que olham aqui para Paraíba, as pessoas que vêm de fora, né? Percebem essa. Você mesmo mudou para cá por causa disso. Eu sou pernambucano e moro aqui. Morei em São Paulo muito tempo, mas sou pernambucano e moro aqui. Né? E muita gente que vem morar aqui de fora percebe a mesma coisa. Agora também percebem, né, o outro lado da moeda, né, que é essa Então, mas tem dificuldade. uma coisa, Giva, que eu não consigo nem compreender, porque eu falo por mim, por exemplo, a minha empresa é aqui, eu moro aqui, mas eu presto serviço para vários outros estados do Brasil, na verdade, né? Eu muito pouca coisa eu faço aqui na Paraíba. E agora para pensar, quanto é que custa um aluguel de um apartamento em São Paulo, né? Caríssimo. Caríssimo. Sei lá, um designer hoje, por exemplo, um web designer, uma pessoa que trabalha com sites, ela não precisa mais morar em São Paulo, ela trabalha remotamente em qualquer canto do mundo, Qualquer certo? lugar. Exato. Por que é que a gente não tem uma política de atrair essas empresas para cá, pequeníssimas empresas, às vezes vai ser um MEI, outras vezes uma ME, são empresas muito pequenininhas, mas vai dizer, olha, vem para cá, eu te dou uma micro isenção fiscal, e o cara pensa, cara, vou morar na praia, vou pagar, sei lá, R$ 1.000 num apartamento muito legal na praia e vou estar de boa, porque a gente É, tem condições, tem. entende? Né? Exato. Tem, claro, claro. Na verdade é isso, né? Falta essa visão de gestão, né? Porque é isso, né? Você fortalecer a economia do Estado, trazendo possibilidades, né? Inclusive uma possibilidade como essa que você está colocando, Ludina, e é importante para o Estado. Você vê, olha uma coisa interessante, né? Depois que eu vim morar aqui, muitos amigos vieram para cá, inclusive Sim. amigos que já têm pensado em vir morar aqui, né? Porque conheceram a Paraíba, né? As pessoas chegam nas praias da Paraíba e uma parte das praias na Paraíba, os prédios são bem recuados, né? Uhum. As pessoas ficam encantadas com aquilo, Não, a porque cidade é muito gostosa. não existe é um aspecto simples, né? Que as pessoas olham e já vê a diferença disso, né? Então apesar de, né, a questão ambiental, né, já não ter tanta centralidade quanto teve no passado, né? As pessoas observam isso e essas possibilidades econômicas que você coloca, né?
ela tem um equilíbrio, né, ambiental, né? E as pessoas estão procurando isso, né? Esse equilíbrio, né? Eu imagino que depois dessa pandemia vai ter muita gente precisando de um respiro mental. Sim, Vai ter muita gente querendo se cuidar, se tratar, né? Porque sim. não é um processo fácil esse que nós estamos vivendo, né? E essas são possibilidades que poderiam ser criadas aqui facilmente, né? Então, mas é isso, Giva. A gente, os governos, eu aqui vou falar do municipal, de João Pessoa, porque né, eu também moro em João Pessoa, então eu não conheço Sim, tantas outras realidades. Mas os governos, tanto o municipal quanto o estadual, eles não compreendem que, inclusive, a cultura ela é criativa para achar essas saídas, né, das possibilidades, né? Que é um fato, assim, a gastronomia, por exemplo. Cara, a gente inventa comida quando em época de fome e vira é. prato, né, e vira um prato típico, né, que todo mundo quer comer, Mas todos né? esses que estão, esses pratos populares é isso, né? É em É isso. momentos de dificuldade, né? Que são criados, foram criados, né? E é muito rico o estado nas paisagens, nas pessoas, a Pedra do Engai aqui é um bate e volta, né? E está lá, um museu do Estado, com muitas aspas, porque eu não considero aquilo um museu, apesar de ter tido uma obra, mas não tem nem expografia para contar a história. E está lá, poderíamos ter rotas de turismo para lá, né? A Barra de Mamanguape, tudo é tudo perto, o Estado não é grande, isso é uma vantagem, né? Sim, claro, também tem isso, né? Essa facilidade de deslocamento, Ah, como você se desloca, vai para os lugares, né? Isso é muito. É exatamente isso que você falou, Dina, né? É essa coisa de você reconhecer que o setor de cultura pode criar diversas outras possibilidades, né? Que venham a dar respostas, né, criativas, possibilite um aporte de recursos, né, para o Estado, para os paraibanos de forma geral, né, é muito grande. Falta essa sensibilidade mesmo, né? Tem uma pedra aí no meio do caminho, né? tem um pedregulho, né? Tem uma pedra no meio do caminho, né? Que é a compreensão de tudo isso, né? Porque quando você compreende, obviamente, você faz o aporte necessário. Né? É só pegar os Sim. nossos estados aí vizinhos, né? Então, Pernambuco nos dá uma lição É enorme, gigantesca, né? gigantesco. Garanhuns, o Festival Garanhuns, eu acho que é um exemplo extraordinário de uma interiorização de recursos, né? E de um exemplo de turismo cultural que é extraordinário. Exato. Não. E tem outras regiões. Você pega, por exemplo, o Sim. carnaval, né? As pessoas olham muito para o carnaval de Olinda, de Recife, mas você vai ver Zona da Mata Uhum, Norte, né? uhum. Você vai ver espalhado, né? Arco Verde, você vai ver várias sertão, né? Você vai ver várias regiões do estado com manifestações diferentes, né? E Sim. atraindo gente para as atividades dessa cidade, né? Você pega um Sim, calendário do estado, que é uma coisa inclusive a absurda. fazer cooperação, porque aquela região agora, aquela região ali de São José do Egito, Sim, Monteiro, que é um berço exato. de poetas, né? E tá tendo. Brincam que é o maior número de poetas por metro quadrado do Brasil, eu acho que talvez seja verdade, né? Tinha que É, fazer essa questão dos territórios, né? é culpa do Pernambuco, Luar, viu, Paraíba. Diná? É culpa do Luar ali, viu? Então, mas tinha que fazer alguma integração de território, não é porque Sim, do outro claro. lado é Pernambuco, né? Tem que conversar, olha, vamos dinamizar esta região, porque a identidade cultural é da região, não é do Estado ali, né? Exato, exato, Tem que exato. fazer uma coisa ali mista que faça uma atuação naquele território. Festivais, já tem, São José do Egito tem em janeiro, né? Um Tem, festival, tem. Um festival, o ano que vem eu um quero louro, ir. né? O Então, ano mas que isso é vem. uma coisa que a gente não tem aqui, por exemplo. E vai uma galera lá para o Festival do Louro.
Monteiro tinha, né, o aniversário da Zabé, né? É, Também tinha bastante gente, se deslocava bastante gente para lá, mas aí não sei como é que ficou depois da morte dela, né? Mas eu que acho que não tem mais. era um momento bastante rico ali, cara. Não sei como ficou, né? Depois. Então, e a gente tem essa riqueza, a gente está perdendo essa riqueza a cada dia que passa. É isso que me deixa muito triste. Porque a gente perde, porque se a gente não dinamiza, a gente também não difunde e não cria mais pessoas interessadas em querer dar seguimento, né? Uhum, Querer uhum. aprender mais e querer ser embaixador. Enfim, é complicado. Mas eu acho que tem uma coisa assim, o movimento cultural está muito, muito fortalecido também. Eu acho que a gente está poderoso dos números, né? Acho que a gente está com o discurso afiado. Os vários fóruns e movimentos estão se conversando muito. Acho que a gente está também trocando muita informação. E eu acho que isso é muito bom para nós, né? Então acho que a gente tem que continuar fortalecendo essa caminhada aí e não desistir, dizer, ó, a gente tem força sim, a gente quer dar pitaco naquilo no que a gente trabalha, né? Essa força se expressou agora, né, com a aprovação da lei, né, emergencial nacional, né? Uhum. Essa foi uma demonstração, né, num cenário extremamente adverso, com um governo totalmente descomprometido com a cultura, né, muito pelo contrário, atacando a cultura Sim. permanentemente, né, e foi aprovada uma lei da maior importância. Né? O SEG fala sempre em curso, né, foi o maior aporte, né, no setor cultural Ah. dos últimos anos. Né? Essa lei vai fazer um aporte magnífico. Né? Agora aqui, Dina, como é que tá? Passou pela CCJ, né? E Então, amanhã. não, era para ser amanhã, mas como faleceu o prefeito de Guarabira, que é Hum, pai da deputada Camila Toscana, eles decretaram 3 dias de luto, então acho que vai ser na quinta-feira. Né? Eles adiaram as sessões hoje, amanhã e depois, para quinta-feira. Aí a gente está nessa luta aí, ele passou na CCJ, o PL, o projeto de lei que fala sobre o auxílio emergencial do Estado da Paraíba, né? Ele é uhum, bastante semelhante à Lei Aldir Blanc também, em algumas coisas, prevê uma renda mínima também para os artistas e prevê um apoio para os pontos de cultura, né? E prevê também, quando não consegue pagar as contas de energia elétrica, água, internet, de poder parcelar esses débitos em até 24 vezes, né? A partir do momento que termina a pandemia. Mas também, porque assim, a gente já sabe que a ordem do governador é vetar, é dizer que ele não quer aprovar. A gente fez uma proposta de emenda agora para o plenário, porque soubemos que um dos receios é que todos os bares e restaurantes sejam enquadrados na lei, só porque tem um voz e violão fazendo um cover aí, né? Então a gente fez uma proposta de emenda à lei, fazendo o recorte, listando mesmo, né? Que só pode receber espaço cultural que tenha né, objeto cultural tem que comprovar através de matérias, enfim, não pode ser um voz e violão no bar, não pode receber um auxílio, como é óbvio, né? uhum, Até porque isso é outra cadeia, pode procurar ao setor da hotelaria, né, da alimentação, que não é o nosso. Então a gente está propondo essas emendas aí, a gente já conta com o apoio da oposição, o líder da bancada, que é o deputado Ranieri, já disse que é favorável. Estamos negociando com, obviamente, os deputados que assinaram, né, a Cida Ramos, Estela Bezerra e Jeová também sou a favor. E estamos negociando com o G11, que a gente agora tem 4 bancadas, digamos assim, no Parlamento, aqui na Paraíba. O G11 é o centrão, digamos assim, e a gente está negociando com eles, inclusive propondo que a emenda saia do G11, essa apresentação oficial. A gente não pode fazer essa apresentação, a gente sugeriu, né? E depois é no corpo a corpo falar com todos os deputados da situação, né? Então, uhum. aí tem que ficar falando com todos eles e explicar o porquê, que é muito importante.
a gente tinha computado uns votos que a gente estava em torno de 19, isso nos dava a maioria. Aí vamos ver como é que, porque isso depende, não é só dos lindos olhos da cultura, infelizmente, depende de outros acordos políticos que estão acontecendo na casa, né? Uhum. E Mas sabemos. tem que Pode falar. pensar também em eventual veto do governador, né? Tem que derrubar o Não, isso com veto. certeza vai acontecer. Não tenho nem a menor dúvida que ele vai vetar. Não tenho Tem mesmo. que derrubar o O que a veto. gente precisa, então, o que a gente precisa é criar uma bancada forte o suficiente para derrubar esse veto quando ele chegar. E aí ele é obrigado a acatar, né? Mas É. é por aí. É um braço de ferro, na verdade, é E, um braço de ferro. e que, na verdade, tem um outro problema aí também, né? Na ano eleitoral, né? Tem um limite de gasto, né? Aí é um outro problema que, se não resolver, se, não sei, tiver uma flexibilização do TRE, TSE, enfim, um cenário. Senão vai ser outro cenário. Só depois, né, do segundo turno, 30 dias depois, né? Se tiver segundo turno, e aí É 30 dias. complicado. Este ano, os deputados, o ano passado, até o final do ano passado, destinaram emendas parlamentares no valor de 1.200.000 reais para o FIC. Até agora, eles já poderiam ter executado, porque foram emendas de 2019 para entrar em vigor agora em 2020. Se o governo fosse minimamente coerente, teria executado pelo menos 1.200.000. Os deputados disseram, olha, está aqui, eu quero 200, o outro disse que queria 300, né? Nem isso acontece. Ou seja, os próprios deputados estão perdendo as emendas para a cultura porque o orçamento não é executado. Ou seja, é 7-1 de todos os lados, assim, na minha opinião. E aí a gente tem pressionado muito os deputados também nesse sentido, dizer, olha, vocês também não estão sendo cumpridos. A lei, vocês fizeram uma lei que não é cumprida, e aí? Né? A gente também precisa cutucar, porque é um fato. A Assembleia não tem só a obrigação de fazer lei, tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento das leis, né? Então também tem que ficar lá, ó, meus amigos, vamos lá, não está dando certo. O que é que vocês vão fazer em relação a isso, né? Enfim, é complicado, mas eu acho que já saiu uma proposta até do deputado Ranieri da oposição de ser criada uma frente parlamentar pela cultura, que já foi um encaminhamento que eu acho muito legal mesmo. Então já está protocolado, inclusive. E o muito interessante também é verificar que assim, a gente tem recolhido apoios de praticamente todos os partidos. A gente tem, sim, desde os mais alinhados com o governo federal aos mais alinhados com o governo estadual, a gente tem gente de todos os lados da barricada. Isso é uma coisa muito, muito interessante. E a gente tem agido também de forma muito suprapartidária, né? Até porque é uma causa suprapartidária. Ninguém está aqui para fazer mandato de ninguém, né? Está aqui para lutar por uma dignidade do trabalhador e da trabalhadora da cultura, porque é isso que a gente também tem que deixar claro. É uma questão de direitos trabalhistas aqui. O direito a poder trabalhar e ter uma renda e de não passar fome, né? Mas é isso, a luta está aí. Quinta-feira teremos novidades. Eu espero que seja na quinta a votação e que não seja adiada. Bom, Dina, acho que, né, o nosso papo foi aqui Foi. muito rico, Mas muito foi ótimo o proveitoso, papo. né? Foi ótimo. A gente coloca no YouTube também, né, no canal, depois eu mando para você, para as pessoas também aqui. Tinha bastante gente aqui assistindo, né, passa, assiste e tal. Geralmente umas 200 pessoas acabam em algum momento assistindo durante a live. Então tem uma repercussão, as pessoas também vão se informando, é importante. Esses dados que você passa são dados fundamentais, né, muito importantes. É importante que as pessoas que têm algum tipo de relação com os parlamentares, né, possam conversar, falar da importância, né, da aprovação da lei. A gente espera que o governador, né, e algum secretário, né, tenham um insight, né, da importância, principalmente, né, pelas características, né, do estado, que ele tem uma forte característica turística, né. Eu tentei também
pegar os dados do impacto turístico no PIB, não conseguir. Não tem. É um pouco difícil essa coisa dos dados, né? Porque daí dá Eu para a acho que os gente dados também. nem pesquisa, sinceramente, porque eles não aparecem. É muito louco, né? Como é que se faz política sem dados? Eu não consigo compreender isso. Não. O buraco é grande. Olha, Dina, uma hora a gente conversa sobre isso, não da experiência, mas da experiência que eu tive a esse respeito, né? Durante Dá para muitos anos, conversar bastante, né? durante muitos anos eu discuti políticas sociais, né? E é um sofrimento, né? Porque você fala, olha, o mínimo que você precisa ter para construir uma política, você precisa ter dados para planejar. Se você não tem dados, você não consegue planejar, né? Você vai ficar fazendo coisas aleatórias, né? Mas é uma dificuldade, da compreensão a respeito da informação para o planejamento, né? Então, Dina, eu te agradeço aí essa disposição Não, sua aí. eu que agradeço. Foi muito bom e parabéns pelo trabalho. Não só agora, eu acho que vocês têm um trabalho fundamental. Vocês são bem conhecidos pelo muito, né, que vocês fazem pela comunidade. Vocês têm imensas iniciativas, vou aproximar muito a música da educação, que eu acho que é uma coisa, essa transversalidade, ela é, não dá para viver sem isso. A gente tem que crescer aprendendo cultura, né? Vai nos tornar melhores cidadãos, inclusive. E agradecer por isso, que é uma resistência, uma luta. Ó, parabéns. Dona aí ganhar uma maratona, medalha de ouro. Vamos ver se a gente consegue sobreviver depois desse tsunami, né? Esperamos sobreviver. Temos aquela característica, né? Do ceticismo otimista, né? Vamos ver como é que as coisas se encaminham. Mas vamos aguardar como é que vai desenrolar, né? Eu tinha falado até com o Alexandre, depois da votação a gente pode fazer uma nova live, né, para que a gente possa fazer uma avaliação de como foi isso e como é que vai ter continuidade, né, essa movimentação. Tá? Então, eu queria então te agradecer muito, né, agradecer todo mundo que está acompanhando. A gente vai colocar no canal do YouTube, né, e por favor, fortaleça essa luta que todas aquelas e aqueles que estão aí, né, lutando pela cultura, lutando por um mundo melhor, precisa nesse momento, né? Sem contar que a sobrevivência das pessoas nesse momento é fundamental. Bom? Muito obrigada, Giva. Beijão para todos vocês. Tchau, Valeu, tchau. tchau. Tchau.